Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, nosso podcast aqui onde a gente sempre traz empreendedores com histórias super bacanas para dividir com a gente um pouco dessa jornada, as lições aprendidas, né? E tudo aquilo que acontece nesse universo de empreendimentos em geral. E a gente está aqui hoje com um convidado que é super bacana, que aceitou nosso convite aqui com um baita carinho. André, em primeiro lugar, obrigado por aceitar nosso convite, né? André Friedheim. Né, eu vou ler o currículo dele aqui, cara, tenham paciência, porque o currículo é longo, tá? Então, o André é ex-presidente da ABF, membro do conselho da ABF, presidente da Task Force World Franchise Council, né, proprietário da Francap, que tem uma história super bacana que a gente vai explorar aqui, master franqueado da Café do Ponto, Café Pilão, e sócio da Community. Só isso. Depois eu vou perguntar como é que ele dá conta de fazer todas essas coisas de maneira paralela, né? O André é graduado em negócios pela GV e começou a carreira em 89, começando ali como estagiário na Francap. E daí eu já vou passar o gancho para você. Como é que foi essa jornada de estagiário a dono da Francap? Conta pra gente um pouquinho de como que isso aconteceu. E aí já aproveita aí para explicar um pouquinho de como é que você caiu nesse universo aqui. Legal. Obrigado, Julian. Obrigado, Aldas, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E é legal, eu tenho uma história bem interessante. Eu comecei jovem. Na verdade, eu trabalhava na Arthur Andersen. Na época, eu era estagiário da Arthur Andersen. Logo no começo da minha carreira, e um dia eu entrei no setor de estágios da Getúlio Vargas, da GV. Eu fazia GV, Administração de Empresas. E entrei lá no setor de estágios e vi um estágio na Francap. Eu nem sabia o que era a Francap. E, na verdade, eu fui aprovado e me tornei o primeiro estagiário dessa empresa. E a Francap, naquela época, ela não era uma empresa de consultoria. Ela era um fundo de venture capital para trazer marcas internacionais, franquias internacionais para o Brasil. Mas você imagina a gente falar em fundo de venture capital, franchising em 1990, há 35 anos atrás. A gente estava muito à frente do tempo. Né? Quer dizer, hoje a gente já vê tudo isso acontecendo, mas naquela época os dois sócios fundadores da Francap estavam com essa ideia. Um dos sócios era o cara que captava dinheiro, naquela época ainda family and friends, né, de amigos, para poder trazer alguma marca de fora. O outro ficava nos Estados Unidos ou na Europa conversando, negociando com marcas internacionais. E eu fazia os estudos de mercado. Mas ainda nem existia muito a internet. Era sola de sapato. Eu ia no shopping, via o que tinha na praça de alimentação, estudava para ver se aquela marca a gente podia trazer ou não. E assim, esse foi o início da Francap. Legal. Logo em seguida, plano Collor, uma série de dificuldades para colocar esse fundo de pé. E aí a Francap, então, se torna uma empresa de consultoria em franquias. Tudo que a gente tinha aprendido, né, nessas visitas internacionais, estudando o mercado de franquias aqui no Brasil, que era muito, muito, muito incipiente, né, a gente, então, resolve, né, os sócios da Francap, na época, resolvem se tornar, então, consultores de franquia. E eu comecei essa jornada de consultoria como gerente de projeto, etc., junto com eles, né, e a Francap, então, ela começou a trabalhar muito fortemente com isso. Ainda a gente fez franquias, eu me lembro, da Estela Barros Turismo, a gente fez franquias da Top Stock, Amor aos Pedaços também foi um case bem antigo da Francap, era uma única lojinha na Rua da Consolação. A gente começou a fazer, eu me lembro que a gente participou da primeira feira de franquias, foi no Maxud Plaza com 7 stands. A primeira feira de franquias, 7 stands. 7 stands. Para o pessoal ter uma ideia de quanto você evoluiu hoje hoje a feira deve ter quantas? Tem 500 stands aqui no Expo Center Norte. É um negócio gigante. É a maior feira do mundo. Maior feira do mundo. Mas a gente começou com 7 stands e a Francap estava lá desde a primeira edição dessa feira. Mas, fazendo de uma história longa uma história curta, a Francap então foi evoluindo nessa questão de consultoria. Um dos sócios, que é o Thomas Teichmann, sai da Francap em 94. Ele era um israelense, ele acabou voltando para Israel. Em 99, o outro sócio, que é o Daniel Citron, também tem uma oportunidade de se tornar executivo de uma grande empresa. O franchising naquela época ainda era bem incipiente. Hoje o franchising é outro, mas a gente está falando
a primeira lei de franquias foi em 94. Né? Então, 99, final dos anos 90, o franchise ainda estava engatinhando aqui no mercado brasileiro. Sim. O Daniel recebe uma proposta interessante e aí ele me chama e a gente acaba fazendo uma negociação. Os sucessores do Daniel na época eram meninos, crianças, eu conheço eles hoje, mas naquela época não tinha sucessão, eram outros tempos. E eu acabo, então, comprando a Francap do Daniel Citron. Obviamente que eu não tinha dinheiro, não tinha nada disso. A gente fez um acerto, eu fui pagando o Daniel durante 3 anos com os resultados da própria empresa. A Francap tinha uma marca bacana, tinha um knowledge base interessante. Então eu sou aquele cara que começa como estagiário e depois no final de 99, comecinho dos anos 2000, eu assumo a Francap, compro a Francap, carrego comigo todo o knowledge base, tudo que a Francap tinha desenvolvido, uma marca legal. É legal que era uma marca que não estava associada a um sobrenome ou a alguém, é uma marca institucional. E então, a partir daí, eu toco a Francap até hoje. Até hoje. Né? Então, a Francap é uma empresa de consultoria, de gestão de redes de franquia. Que ainda atua na mesma atividade, essencialmente na mesma atividade. Obviamente, a gente trabalha hoje, a gente fala que a gente trabalha com expansão de negócios. A franquia, muitas vezes, é a estratégia ideal e que cabe para aquela determinada empresa. Tem outras empresas que não é através do franchising, mas é através de lojas próprias, ou através de JVs, ou através de licensing. A gente sabe pegar conceitos e negócios de sucesso e multiplicar esses conceitos em múltiplas unidades. Legal. A relação jurídica de franchising, ela cabe para É uma das opções. E hoje também a Francap é bacana porque a gente acabou entrando muito, até para se diferenciar no mercado, em gestão de redes, propriamente dito. Então a gente não é mais só aquela consultoria do PPT. A gente brinca que a gente é uma consultoria do ponto RLP, do reality, de trazer ao mercado, de fazer o lançamento, pegar na mão do cliente realmente fazer acontecer. Então, essa é um pouquinho da minha história na Francap. Passaram-se 35 anos desde esse início da Francap. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, do que eu construí, e tudo que eu acho que eu ajudei. Eu até fiz um podcast na própria BF há pouco tempo atrás, onde me chamaram, junto com o Marcelo Cherto, junto com a Cláudia Bittencourt, dos arquitetos do franchise. Né? A gente estava lá desde o começo, eu ainda como estagiário, mas fui crescendo nesse segmento e estou aqui. Legal. E André, você percebeu, você começou, 90 ali, a gente estava nos primeiros passos, 90 e pouco. Teve algum momento de inflexão do franchising ou foi realmente uma construção assim aos poucos? Ou teve algum momento que você, não, aqui parece que virou uma chave, alguma coisa aconteceu e realmente o negócio decolou no Brasil? Eu acho que sim, eu acho que teve acho que tiveram dois fatos importantes no franchise. Primeiro, grandes varejistas entendendo que o franchising fazia sentido para sua expansão. Então, a gente começa a ver varejistas de peso. Antigamente, a gente tinha pequenos varejistas. E, de repente, o franchising se torna uma opção estratégica até para varejistas muito bem estruturados que entendiam as vantagens de se tornar uma franquia. Né? Diminui CAPEX, terceiriza risco, traz gente junto para fazer na sua cidade, que conhece lá o seu público, etc. e tal. E entenderam que o custo de servir aquele franqueado não é tão grande quanto ter uma estrutura própria de gerentes, etc. e tal. Esse foi um momento importante. Legal. E junto com isso, grandes indústrias começam a adotar o franchising como um canal de distribuição dos seus produtos, mas estruturam modelos de franquia, como Hering, como Porto Belo, como Ambev, como Natura. Então a gente começa, e entre outras muitas indústrias, a gente pode aqui citar. Então, você vê que o franchising já não é mais um negócio aventureiro. Se eu tenho grandes varejistas e eu tenho grandes indústrias entendendo o franchising como estratégia... E como um modelo, né? Como um modelo de acesso a mercados, de gestão, etc. e tal, o franchising ganha força. E aí, obviamente, 94, a primeira lei de franquia, 2019 a gente revisitou essa lei,
Então, o franchising no Brasil, e a gente tem características de mercado que ajudam a franquia, né? Que a gente está num país continental. É muito difícil fazer uma gestão de lojas próprias, de operações próprias, de Porto Alegre a Manaus. É muito complicado, né? A gente está num país onde a gente tem um regime tributário do Simples, que também viabiliza muitas operações de franquia. Sim. E, às vezes, lojas na mão de franqueadores, lojas próprias, não se viabilizam tributariamente. Então, a gente tem isso. E a gente tem um perfil de candidatos empreendedores. O brasileiro, ele é empreendedor por natureza, até por dois motivos. Ou por uma necessidade ou por uma oportunidade, efetivamente. Mas a gente tem, tanto que a nossa feira de franquias é a maior feira de franquias do mundo, né? Então a gente tem essa ânsia do empreendedorismo na veia do brasileiro. Legal. E isso tudo, né, esse conjunto assim de coisas e muitos cases de sucesso, etc. e tal, o franchising ele vai realmente se tornando um negócio importante no mercado brasileiro. Hoje, se eu não me engano, quase 2,5% do PIB brasileiro já vem de operações de franquia. O que é muita coisa, né? O que é muita coisa. E André, assim, você estando aí 35 anos já nessa jornada, deve ter interagido com milhares de pessoas, milhares de franqueados ao longo do tempo. Deu para criar, assim, um perfil ideal? Falar assim, olha, existe um perfil ideal ou existem alguns perfis ideais que fazem a diferença para o franqueado? Né? Julia, sim, franquia não é para todo mundo. Tá? A gente tem que saber que nem todo mundo tem perfil para se tornar um franqueado. Na minha visão, quando eu avalio franqueados de sucesso, etc., são grandes empresários, mais do que empreendedores. O empresário, ele tem uma visão mais generalista. Ele é um cara, talvez ele não seja profundo em tudo, mas ele tem uma visão mais 360 graus. É aquele cara que aceita as dicas e o formato da franquia proposto pelo franqueador. É aquele cara que veste a camisa e que está junto. Então, assim, eu acho que o franchising, como eu falei, se o cara é muito empreendedor, muito questionador, quer fazer coisas muito diferentes, talvez ele tenha perfil para ser franqueador e não para ser um franqueado. Tá? Então, é óbvio que o Brasil está evoluindo muito. Agora a gente tem os famosos multifranqueados se espalhando no mercado brasileiro, muito até o que acontece no mercado americano. Né? Então, é um mercado que está se profissionalizando ao extremo. Tá? Então, assim, eu não vejo que existe uma necessidade daquele candidato a franqueado ser um cara especializado num determinado negócio. Esse é o papel da franqueadora, de capacitar o franqueado, de dar as ferramentas, de suportar ele no dia a dia, para que ele possa, então, desenvolver o seu negócio. Mas ele tem que ser um empresário, tem que trabalhar muito, né? Não tem fórmula mágica, tem que estar dedicado. Não é renda passiva, né? Não é. Se é para montar como second business, a minha dica, não monte. Legal. Com 15% ao ano aqui que a gente tem de juros no Brasil, coloca seu dinheiro no CDB, no Selic, e fica tranquilo. Eu brinco assim, a franquia, não é que eu brinco, acho que a grande definição de franquia para mim é seja dono do seu próprio negócio, mas não esteja sozinho. Né? Você monta o seu negócio, você empreende, você coloca dinheiro, coloca esforço, etc., mas você tem toda uma base por trás, desde que você escolha um bom franqueador. Né? Então a gente também tem que olhar muito isso. A gente tem mais de 3.000 franqueadores no Brasil, mas o candidato a franqueado tem que fazer uma pesquisa bem profunda, entender se aquele modelo de negócios é interessante ou não, mas você tem todo esse suporte para que você então empreenda. Tem problemas? Obviamente que temos problemas, obviamente que franquias fecham, mas eu acho que o grau de acerto ele é muito, 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 muito superior aos erros iniciativas independentes, vamos chamar assim. Exatamente. Legal. E você sentou em várias cadeiras diferentes nessa cadeia aí, né? Consultor, franqueador. Já teve na cadeira de franqueado, imagino que também.
muito. Como é que é, cara? Que lado da mesa que é mais legal aí? Ou, na verdade, aquela famosa parábola do jardim do vizinho é mais verde e... Não, cara, a consultoria, ela chega num determinado momento, ela é um pouco, eu não digo que é frustrante, eu não quero dizer esse termo, eu adoro ser consultor e tenho projetos maravilhosos, etc. e tal. Mas você sente falta daquela realização, você não vai até o final ali para ver. Você tem senso de propriedade, mas você não tem controle, vamos chamar assim. Exatamente. E aí eu resolvi, então, me tornar um master franqueado. Legal. De redes de cafeteria, da maior empresa de cafés do mundo, que é a JDE, uma empresa holandesa, gigante. Deve ser fácil lidar com os caras. Facinho. Mas eu acho que a gente sempre aprende, porque até lá fora, a JDE faz parte do grupo JAB. E o grupo JAB é dono do Panera Bread, é dono do Pret a Manger, é dono do Peet's Coffee, é dono do Krispy Kreme, que acabou de abrir aqui em São Paulo. E eles são donos da Reckitt Benckiser. É uma empresa familiar gigante, com bastante experiência em varejo. Eu trago a minha experiência em franquia, em varejo. Acho que é uma troca muito rica e muito bacana. Mas aí então eu resolvi também... O consultor fala bastante. Eu resolvi fazer um pouco também, né? Provar do próprio veneno, né? É fácil. Eu brinco que às vezes o consultor ele é o copiloto. Né, ele está sempre sentado no banco do copiloto, mas o piloto é o empresário, é o dono, é o meu cliente enquanto consultoria. E eu resolvi sentar no banco do piloto. Legal. Né, não ser mais só o passageiro. Legal. E aí, tudo que eu falo para fazer, eu falo, agora eu tenho que fazer. Eu tenho que selecionar bem o franqueado, fazer um onboarding bacana, cuidar do dia a dia desse franqueado. Eu me tornei um franqueador e muito bacana. Também opero lojas de franquia, cafeteria. Já fui franqueado da Onodera, já fui franqueado de estacionamentos da Estapar, já fui franqueado, já tenho minhas lojas de café. Sim. Muitas vezes, até em projetos de consultoria, a gente trabalha muito com indústrias e com e-commerce que se tornam franqueadores. A gente opera as lojas próprias em nome do franqueador. Enjoei. São lojas que a gente operou até mês passado e a gente colocou o projeto do Enjoei de pé, que é um marketplace que não conhecia de operações de varejo. Então a gente fez todo um ano de operações de lojas no Enjoei. Agora a gente passou para eles fazerem a gestão. Então a gente opera lojas em nome dos nossos franqueadores. A gente trouxe marcas internacionais para o Brasil, aquele sonho antigo. Né, a gente ajudou... Aquela visão lá do comecinho da Francap lá. Com a NBA, com a Ben & Jerry's. A gente operou Ben & Jerry's no Brasil durante muito tempo, junto com a Unilever. A própria NBA a gente operei, era franqueado da loja de Campinas, além de cuidar da rede de franquias. Então, é de tudo um pouco. Eu acho que o que é legal é que eu não tenho rotina. Os meus clientes, eu falei aqui com você de loja de second hand, de basquete, de cafeteria, de natura. A gente a gente conhece mercados muito distintos, muito diferentes entre si, e esse é o gostoso da consultoria. Legal. Então, é isso. Eu tenho um time bacana, tenho uma estrutura bem montada para tocar todas essas frentes. E como é que você faz para organizar tempo, cara, com esse monte de coisa paralela? Não tô nem entrando no mérito da vida pessoal ainda, mas profissional aí pessoal e associativa, né? Tem uma vida associativa bem forte, assim. Eu adoro essa vida associativa. Cara, eu acho que é ter bons times, saber liderar muito bem a empresa, a equipe, metas claras, objetivos claros, sem muito... Volto a falar, o PowerPoint é lindo, mas no final o que a gente precisa é execução, é prática. Eu instigo muito as pessoas com quem eu trabalho a procurarem soluções, a procurarem agora que a gente está muito nesse mundo da IA, de tecnologia, etc. Putz, a gente acabou de fazer um curso dentro da Francap Company para todo mundo, sabe? Eu tento de alguma forma trazer as ferramentas para essas pessoas poderem se desenvolver pessoalmente e com certeza elas se desenvolvendo de maneira pessoal, elas contribuem muito para a nossa empresa. Boa.
E você estava comentando um pouquinho antes de um projeto novo ali, né, do Community, né, que você é um dos sócios. O que que é a ideia aqui do Community? O que que vocês estão querendo explorar ali? É bem interessante, né? Na verdade, a gente percebeu que tem um elo do mercado de franquias, que é o franqueado, o multifranqueado, Uhum. que ele muitas vezes ele está isolado no seu Tá. dia a dia. Ele está lá batalhando, trabalhando, tal, mas ele não se sente, ele não pertence a nada, né? E hoje a gente vive das comunidades, né? Todo mundo Uhum. quer pertencer a uma comunidade ou outra. E a gente entendeu que tem um gap da gente congregar esses franqueados, esses multifranqueados. Existe essa mesma iniciativa, que é o Multi-Unit Franchising, nos Estados Unidos, né? Uhum. Eu frequentei essa feira, uma feira que acabou de acontecer agora em abril, nos Uhum. Estados Unidos. Eu já frequento há um bom tempo, e lá a gente vê um congresso para 2.600 franqueados americanos. Só que franqueadinho americano é franqueado de 400 lojas, 300 É um outro lojas, animal, é né? um outro animal, mas, porra, a gente está começando a viver aqui no Brasil esses multifranqueados, né? Eles começam a crescer, começam a se desenvolver. E aí eu percebi que tem um gap de troca de Sim. informações, um gap de educação, de ferramentas, de conhecimento, de visitas de benchmark, de frequentar eventos internacionais. E aí a gente criou a Community, que hoje ela tem grandes eventos, ela tem podcasts, onde a gente roda o Brasil inteiro com histórias sobre franqueados, de Uhum. superação e de como esses franqueados fazem no seu dia a dia. A gente tem visitas de benchmark, a gente começa agora com algumas coisas ligadas à educação, a treinamento, para esses franqueados se capacitarem cada vez mais. No final, a gente não é uma associação, longe disso, nunca vamos ser, é uma empresa privada que tem como objetivo fomentar o franqueado, dar mais capacidade para ele, que ele aumente o seu faturamento, que ele aumente sua rentabilidade, que ele seja Legal, mais produtivo no dia a dia. legal. E essa iniciativa começou agora, é super Olha, recente. a gente gestacionou ela por um ano, a gente já está um ano operando, Tá, praticamente. A gente teve um grande evento em outubro, com 850 legal, pessoas no Allianz Parque. Dessas 850, 400 eram franqueados. que Dia legal. 16 de setembro, vamos ter a nossa segunda edição Segunda edição. desse grande evento de franqueados. Temos um grupo já programado para a NRF em Nova York, temos a visita também ao Multi-Unit Franchising no ano que vem. Então, assim, agora um ano que a gente está realmente operando essa iniciativa com grandes resultados. Pô, que bacana. Muito legal. E como é que você está vendo? Você comentou algumas coisas aqui que são legais, né? Primeiro que você está acompanhando o mercado aqui se desenvolver praticamente desde o princípio. Segundo, que você continua bebendo dessa fonte, né, das associações, do que acontece lá fora. Quando você olha o que está acontecendo lá fora e o estágio da gente aqui no Brasil, o que que você consegue visualizar que são os próximos movimentos assim de maturidade do mercado aqui brasileiro? Cara, primeiro assim, a gente tem que ter a consciência que o franchising no Brasil, ele é super desenvolvido, ele é de vanguarda, a gente não fica devendo nada a ninguém. Nosso Boa. problema talvez seja a escala. Né? Enquanto eu falei que um franqueado americano tem 300, 400 Sim. lojas, a gente não tem nenhum franqueado brasileiro com isso. Nosso maior E ao que se franqueado... atribui isso, assim, essa falta de escala no Brasil? É Cara, acho que é complexidade mercado, né? tributária, Não, é mercado. Acho que é mercado? mercado. É mercado. Não tem tamanho? Não tem tamanho para isso. Não tem tamanho. Entendeu? Infelizmente. Aí o multifranqueado ele acaba pegando outras marcas para ele poder se compor e ganhar Legal. mais escala. Mas o nosso problema aqui é marca, é mercado e consumo. Legal. Né? Eu acabei te interrompendo, mas Não. você ia citar, o maior franqueado tem o quê em termos de rede no Brasil? 120 operações, 130 120. operações. Tá? Então, só para você ver, gigante, mas não é comparável Sim. ao franqueado. Tem o maior franqueado da América Latina, o grupo Alsea, que é um grupo mexicano com mais de 2.000 operações. Eles ficam no México, capital aberto na bolsa. Eles levaram para o México Domino's Monomarca. Pizza, não, Domino's, Starbucks, Pô, operações Popeyes, grandes.
são gigantes, eles abriram capital na bolsa. São operações bem O grandes. maior franqueado do mundo é um grupo árabe chamado Al Rocaille, com mais de 5.000 operações nos mercados árabes. O Sheikh, já árabe, que é esse franqueado, já construiu 13 shopping centers só para abrigar as marcas que ele leva para o mercado árabe. Aí ele abre o shopping, põe as marcas dele mesmo. Mas aí ele beleza. leva as marcas como Zara, como Sim, grandes sim, marcas de moda, etc. e tal. Ele leva porque ele. E eu já vi palestra dele numa NRF. E ele fala: meu negócio é copy, copy and copy. Eu conheço o meu público-alvo, os meus mercados, mas eu não crio nada. Eu pego conceitos interessantes, trago para o mercado, para o meu mercado, adapto essa operação e vendo. Né? Sensacional. Então, tem grandes cases de franqueados no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente vê a evolução desse multifranqueado cada vez mais. Eu acho que é uma grande tendência. E o mercado, então, esse multifranqueado acaba exigindo um pouco mais do franqueador. E essa é uma espiral positiva. Né? Um vai puxando o outro. outro. Né? E aí a gente, então, aquilo que eu falei, o franchising brasileiro não deve nada a nenhum país. E eu rodo, conheço franquias no mundo todo, hoje até como presidente ali da Task Force do World Franchise Council, que é o Conselho Mundial de Franquias, fica baseado em Londres. O que é o papel desse conselho? O Conselho Mundial, ele representa todos os países que têm legislação de franquias. Eu brinco que é a ONU do franchise. Tá? Obviamente, a gente está lá para defender os interesses mundiais da franquia. A gente vai estar lançando agora o World Franchise Day, o Dia Mundial da Franquia, com comemorações, que por acaso é amanhã, dia 11 de junho. A BF vai fazer lá os seus posts. É uma iniciativa para a gente promover o franchising ao redor do mundo. Legal. Então, assim, não deixa de ser um conselho onde a gente está defendendo o franchising mundialmente. Sim. Obviamente, a gente tem as associações, a gente não se sobrepõe a nenhuma associação, mas as associações recorrem ao World Franchise Council para melhores práticas, para troca de informações. Legal. Como que você faz aqui no Brasil, como que você faz aí no Egito, como que você faz aí em Portugal. Então, a gente se reúne 2 vezes por ano de maneira presencial e o resto das nossas reuniões são reuniões virtuais entre os membros do World Franchise Council. Muito legal, muito legal. E, André, o que vem de coisas novas aí? O que na Francap tem um projeto novo, tem uma meta nova? Cara, mais do que projeto e meta, eu vou te falar um pouco como que eu estou enxergando o franchising daqui para frente. Estou até escrevendo um livro sobre isso. E eu estou percebendo uma mudança na dinâmica do franchise. Legal. Tá? Até agora, a gente tinha um franchising baseado num tripé de marca, de know-how e de território. Então, eu dava para um franqueado uma marca, passava todo o meu know-how inicial, depois acompanhava esse cara e dava um território para ele explorar. O que eu estou vendo que está acontecendo a partir de agora é que a gente não é mais marca, know-how e território. Agora, para mim, é demanda, tecnologia e sistemas e serviços. Tá? Então, essa é uma mudança muito interessante. Eu vou dar um exemplo bem radical, mas depois eu vou voltar para o franchising. O Uber poderia ser uma franquia e não teria todos esses problemas trabalhistas que ele tem. Ele tem uma marca, essa marca gera demanda para o seu motorista. Tá? Gera a demanda. Esse motorista é um ativo de terceiros, né? O carro é do motorista. Sim. E o Uber fica com um take rate disso. E ele presta uma série de serviços a esse motorista. E ele orquestra isso através de tecnologia. Isso. Então ele está gerando demanda, ele embarca a tecnologia, presta serviços e fica com o take rate dele. Sim. Né? Eu acho que é isso que a gente vai começar a acontecer com franquias.
quando eu não estou tirando... A marca é um gerador de demanda, mas não é só marca. Dar novos canais de venda ao franqueado, eu gero demanda para ele. O Boticário fez isso com maestria, né, dando a venda direta para o franqueado dele. Então, eu começo... Então, integração de canais, omnicanalidade, que a gente tanto fala, gera demanda também para o meu franqueado. Eu vender no site, mas quem faz a entrega é o meu franqueado, etc. Ou o cliente passa na loja do franqueado para pegar o produto, etc. Eu estou gerando demanda. Então, o franqueador agora não é só mais toma a minha marca e se vira aí. Eu ajudo esse franqueado a gerar demanda. Depois eu embarco tecnologia, sistemas operacionais, fidelidade, tudo que vem com inteligência artificial para dar eficiência para o meu franqueado. Né? Então, o que eu preciso? Eu quero trabalhar com menos metro quadrado, com menos funcionário para ser mais rentável. Então, o que essa tecnologia, o que esses apps, a inteligência artificial pode ajudar na minha operação? Então, eu entrego para esse franqueado também toda essa parte de tecnologia. E, no final, eu tenho que ser um prestador de serviço de excelência. Eu até estou brincando no meu livro, estou chamando o departamento de operações de uma franqueadora, agora tem que ser o departamento de sucesso. Tá? Então, a franqueadora não é aquele serviço, a consultoria de campo. A minha proposta de consultoria de campo não é mais aquele consultor generalista que fala de RH, que fala de finanças, que fala de operações, que fala de logística. É um pay-per-use quase de consultoria de campo, onde eu tenho os especialistas de RH, o especialista financeiro. Então, se o franqueado de uma cidade pode ser que tenha um problema financeiro que é diferente do franqueado que tem um problema concorrencial ou outra coisa. Então, eu começo a ter especialistas dentro da minha franqueadora para dar realmente o melhor serviço, o melhor acompanhamento. Não estou tirando o papel do franqueado. Ele que está lá na ponta, é ele que faz o gol, ele é o responsável pelo dia a dia da sua operação. Mas eu tenho que dar todo o suporte, né? Tenho que tocar a bola muito bem para ele fazer o gol. Então, eu acho que essa é a grande mudança na dinâmica do franchise. E você acha que essa transição ela permite o modelo eventualmente expandir para áreas onde tem poucos casos, áreas mais voltadas a serviços clássicos, por exemplo, né? A gente vê na área de serviços profissionais não existem tantos modelos bem-sucedidos. Existem alguns, mas não muitos, acho que um pouco por conta dessa dificuldade de entender o valor gerado que era somente a marca. Você acha que essa transição daí permite que daí esse modelo chegue para outras indústrias e setores verticais que eventualmente não eram explorados antes? Eu tenho certeza. Eu estou te dando o exemplo do Uber, como a gente pode ir para o Airbnb, entendeu? Assim, eu acho que cabe este modelo para N verticais que até hoje ou não conhecem o franchise... ou talvez não viam muito valor, né? Fala assim, não, só pela marca talvez mas não tenha muito valor. Mas se eu criar um modelo onde eu gero demanda, porra, abre o espectro bastante, né? Quer dizer, eu acho que a gente consegue encaixar vários negócios que podem se apoiar nesse novo tripé para que possam, então, fazer negócios. Curioso, interessante, porque a gente vê muito, né? Acho que a gente passou por um estágio onde os franqueadores pensavam muito na construção desses ecossistemas ao redor da rede, né? Então, fala assim, eu vou não só ser o franqueador, mas eu vou capturar valor eventualmente na entrega de software, na entrega de soluções financeiras, né? Na entrega de verticalização do ponto de vista industrial. E acho que você está indo para um outro lado, além desse, que é entregar outras coisas também, né? Soluções. Eu preciso gerar eficiência para o meu franqueado. Legal. Eficiência vem na primeira linha. Eu preciso dar mais primeira linha para ele, dar no sentido de trazer soluções para melhorar a primeira linha. Não é sobre capturar mais fatia do bolo, é sobre aumentar o bolo do cara. O bolo do cara, exatamente. Eu até troco royalties por take rate. Eu faço essa troca, tá? Mas é aumentar o bolo do cara e aumentar a última linha do cara. E vocês já estão experimentando isso? A gente está muito pressionado, né, na cadeia. Legal. Com custos altos de aluguel, de funcionários, de impostos. As margens vêm diminuindo ao longo dos tempos. E aí a gente está, de alguma forma, tendo que dar soluções para essa galera.
E nos projetos da Francap, você já está explorando Sim. essa transição? Já é algo que você está batendo na galera? Assim, ó, turma, precisamos... abre o olho aí, precisa pensar diferente. Exatamente. A gente está vendo como no Enjoei, que é uma loja que antigamente a gente só tem... Como que a gente entrega todo esse marketplace, que é o maior marketplace da América Latina, de venda de second hand, C2C, né, consumidor a consumidor, como a gente integra isso dentro da loja, entendeu? Então, é isso, é realmente colocar a omnicanalidade na prática, não simplesmente no discurso. Sim. Tem uma série de questões tributárias, operacionais. Sim. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Que é fácil. Mas a gente está destravando isso, tá? Então, acho que tem um caminho lindo por aí. E eu estou defendendo bastante, batendo bastante nessa tecla, minhas palestras, todos os meus... Agora, o meu discurso é em cima disso, porque eu acho que vai engrandecer o sistema de franchise. Legal. E, André, a gente falou aqui de muita coisa que, assim, que é positiva, construção, evolução. E o outro lado, o que você vê que é uma grande ameaça, ou você vê que é um grande limãozão, assim, uma grande abacaxi que está agora na sala? Tem algum bode na sala aí? Reforma tributária, né? Se ela for aprovada como ela já foi escrita, o setor de serviços ele é muito penalizado. Então, as franqueadoras vão sofrer. Vão sofrer. A gente vai ter um aumento de carga tributária e a gente não consegue repassar isso para o royalty ou o franqueado repassando ali na ponta, né? Você fica um pouco estrangulado. Então, acho que o grande pepino que a BF está atuando muito fortemente nisso é a questão da reforma tributária. Então, esse eu acho que é o que a gente precisa endereçar hoje para tornar esse sistema de franquias cada vez mais forte, perene, né? Quer dizer, sem grandes solavancos daqui a pouco. Legal. Boa. E você deve ser super procurado, requisitado por empreendedores de diversos setores, não só do segmento de franquias, né? Mas em geral, para famoso, pô, me ajuda aqui um tempinho, me mentora, me dedica um tempo. O que você geralmente fala para essa turma, André? Quando esse cara está começando, o que você fala para eles? Ó, galera, cuidado com A, B, C, ou X, ou Y. Tem alguma coisa que você sempre fala? Cara, assim, vamos lá. Se o cara vai ser um franqueado, as regras do jogo e as regras do negócio, elas devem ser conhecidas desde o primeiro momento. Tá? Ninguém casa enganado. Tá? A não ser que você compre uma franquia muito na emoção e não na razão. Então, a minha dica é seja racional. Seja racional. Na aquisição de uma franquia. Existe contrato, existe circular, existe uma rede que já está operando, que eu posso ir lá conversar. Existem pesquisas de mercado, existem advogados, existem consultores, existem planilhas financeiras. Tudo isso tem que ser considerado. É parte do enxoval que você tem que avaliar. Comprar uma franquia não é na emoção, é um projeto de vida. É um negócio que você tem que olhar no teu médio e longo prazo. Né? Então, quando eu falo com franqueados, candidatos a franqueados, eu acho que eu tento dar esse tipo de indicação. Legal. Quando eu falo com franqueados e multifranqueados que já estão no sistema, o meu objetivo é mostrar para eles que dá para crescer, que você consegue ser um franqueado. Eu me inspiro muito nesses franqueados americanos que têm larga escala, etc. E tal. Então, como que esse cara tem que se preparar, como ele tem que se estruturar para ele poder ser grande. Porque tem espaço para ser grande aqui no mercado brasileiro. Tá? Então, esse é o caminho. E quando eu falo com franqueadores... Ou com prospectos avulsos. Que querem se tornar franqueadores, né? Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, o maior ativo de uma rede franqueadora é o seu time de franqueados. Selecione muito bem os seus franqueados. Boa. Tá? Eu acho que eu posso ter uma puta marca, eu posso ter know-how, eu posso ter experiência. Se eu não tiver com os franqueados certos, me representando lá na ponta, engajados, vestindo a camisa, a gente tem que construir um ambiente de confiança. A gente tem que construir um ambiente que eu falo que é de convergência, de propósito. Os propósitos estão alinhados, as visões estão alinhadas. Tá? Então é confiança, é complementaridade.
eu tenho que mostrar para o franqueado qual que é o papel dele e tenho que saber qual que é o meu papel. E são papéis diferentes, complementares. E no final, um grande ambiente colaborativo. Legal. Né? Então, quando eu falo com franqueadores, é isso. Crie ambientes de confiança colaborativos, engajem, tragam os franqueados para perto, eles têm voz, deem voz ao franqueado, né? Assim, ouçam esse franqueado porque ele está ali na ponta. Então, pobre é aquele franqueador que não escuta o seu franqueado, que não, sabe, que trata o franqueado, não é. Hoje, antigamente era manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje é o franqueador aqui no meio e os franqueados levitando em volta do franqueador, trazendo insights, novidades. Eu sempre dou esse exemplo, eu não quero me tornar repetitivo, mas tinha um franqueado do McDonald's nos Estados Unidos que tinha uma loja dentro de um posto de gasolina e ele chamava Jim Delegate. Você conhece? Não. Não conhece? Não conheço. Tá ótimo. Então ele tinha uma loja nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, no meio oeste americano, uma loja de hambúrguer McDonald's. Legal. E paravam muitos caminhoneiros nessa unidade. E ele percebia que os caminhoneiros compravam 2 hambúrgueres e colocavam um hambúrguer sobre o outro para comer. O que eu quero dizer é o seguinte, o sanduíche mais vendido até hoje no mundo, que se chama Big Mac, veio de um franqueado. Mas ele não fez isso sozinho. Ele provocou a franqueadora, ele mostrou para a franqueadora como que essas pessoas se alimentavam. Então, assim, o meu desafio acho que toda a rede tem que criar o seu troféu Jim Delegate. Quem é o franqueado que me traz ideias, que me ajuda, que inova junto comigo? Esse é o espírito do franchise. Sim. Tá? É um negócio colaborativo. Boa, boa. André, você tem uma frase? Você tem alguma frase que a turma fala assim, putz, eu já sei que o André vai vir falar aquilo ali. Tem alguma? Não, cara, não. Eu sou bem eclético. Agora eu estou usando bastante essa frase que é o maior ativo de uma empresa franqueadora é o seu time de franqueados. Eu acho que é um negócio muito forte. Sim. Né? Porque eu só vejo futuro para redes franqueadoras que têm realmente franqueados bem selecionados, Legal. que fizeram um processo de onboarding muito bem feito, que trazem o franqueado para perto, que ouvem os seus franqueados. Então, eu acho que realmente isso é o que diferencia franqueadores e franqueadores. Boa. E muitas vezes a gente fala com a turma aqui e daí o pessoal tem rituais assim na vida pessoal, né? A pessoa é muito disciplinada em alguma coisa, seja esporte, seja eu acordo todo dia cedo para ler, ou tem gente que tem lá, toma banho frio. Você tem algum ritual, alguma coisa que você fala assim, cara, isso aqui é o que me mantém mais ou menos equilibrado aqui? Para mim, acho que é esporte. Esporte eu faço realmente 5 a 6 vezes por semana. Eu sou um cara mais da manhã. Então, assim, eu acordo mais cedo, começo a trabalhar mais cedo e final de tarde realmente eu me dedico, ou comecinho de noite, ao meu esporte. Então, não sou aquele cara que viro à noite, etc e tal. 6h30 eu já estou parando, já estou indo buscar meu esporte. Eu faço bastante academia, corrida, etc e tal. Convivência familiar, eu acho muito importante, proximidade, e eu sou muito próximo, eu tenho 2 filhas, eu sou muito próximo a elas, a gente janta todo dia junto, a gente está junto, elas já são mais velhas e vivem comigo, com a minha esposa, então acho que a gente gosta de ser muito exemplo para ela. Minha esposa também é uma pessoa vice-presidente de multinacional, trabalhadora, nunca deixou de trabalhar, a gente gosta de ser muito exemplo para as nossas filhas, então vida familiar. E, obviamente, eu adoro também, a gente quando dá, viajar e conhecer culturas novas. E não é fazer aquela mesma viagem de sempre. É estar um pouco mais aberto, é ter aquele friozinho na barriga de ir para algum lugar que você não está tão confortável com a comida, com o ambiente, com a língua. Porque ali você se usar entrega, a viagem como uma ferramenta uma expansão, de aprendizado, né? De expansão, de cultura, de conhecimentos. Legal. Então a gente sempre também, na medida do possível, eu tento fazer isso. Mas boa. Super tranquilo e muito trabalho. Boa. Uma pergunta que eu sempre faço para a turma que vem aqui é a seguinte: se você pudesse voltar para o André 10 anos atrás, dar uma mensagem para ele, o que você falaria para o André de 10 anos atrás ou 15 anos atrás? E se você pudesse deixar uma mensagem para o André daqui 10 anos? Caramba, perguntas difíceis. O que você Uma coisa assim, há 10 anos atrás, e eu acho que eu comecei a fazer
era aprender a delegar mais. Boa. Tá? Eu acho que é uma arte delegar. Porque Sim. na tendência, a gente pega pra gente e começa a gente a fazer. Sim. Né? É mais fácil, entre aspas, fazer, ser né? mais rápido, né? Do que simplesmente a pessoa te traz, você tem que criticar, você tem que analisar. Então, eu acho que é isso, é você aprender a delegar mais e cobrar mais. Legal. Então, essa é a dica que eu daria há 10 anos atrás, e eu venho praticando isso, ainda não com A gente vai ficando melhor, mas nunca não com a fica intensidade 100%. que eu queria. De vez em quando dá umas escorregadas. Exatamente. E para mim, daqui 10 anos, eu acho que é me manter atualizado. Né? O mundo está mudando muito rápido. Inteligência artificial, cara, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me manter atualizado, eu tenho que fazer curso, eu tenho que buscar conhecimento. Não é só lendo matéria de manchete de se aprofundando nas tecnologias. Então, o que eu dou para mim é assim, para que 10 anos eu realmente esteja um craque, que eu não deixe passar esse tempo e eu ficando meio que o bobo da corte aqui, e de repente passou uma avalanche, né? Então, assim, é como eu me mantenho atualizado sobre tudo. O franchising está mudando, as relações estão mudando, Boa. As empresas estão mudando, então eu quero me manter atualizado. Legal. E uma coisa que me ocorreu aqui, as suas filhas já estão de alguma maneira envolvidas nos seus negócios? Você imagina que elas vão estar? Não estão nessa idade ainda? Não, elas estão na idade, mas não estão. Uma fez administração pública, trabalha na Bloomberg, e a outra está fazendo psicologia e pedagogia. E, a princípio, hoje eu não vejo elas dentro do meu negócio. E isso deve ser um cenário comum no universo de franqueadores e tal. Como é que é essa história daí de sucessão? Como é que você está encarando? Cara, eu quero trabalhar muito, encarando isso ainda? Não, eu sei, nem estou te aposentando aqui, mas estou aproveitando, porque geralmente é um negócio que demora. A gente trabalha com sucessão e é um negócio que demora anos para você de verdade conseguir implementar isso. Como é que você está vendo isso e como é que você está vendo isso no segmento? Não sei se eu tenho sucessão familiar dentro, eu enxergo mais uma sucessão profissional dentro do meu negócio, ou até uma venda da empresa, entendeu? Eu não vejo hoje as minhas filhas, são 2 mulheres, eu já falo mulheres, porque elas são mais velhas, já tenho filha de 21, eu tenho filha de 24, eu não vejo elas hoje no meu negócio. E eu também não incentivei isso, tá? Então, falando sério, assim, eu deixei elas livres para poderem optar. Para poderem optar, estão super bem, trabalham super, estudam e tá tudo bem. Então eu vejo para mim muito mais uma sucessão profissional ou então alguma coisa diferente, uma venda de participação para a empresa, tal. É por aí. Qual foi a tua outra pergunta? Não, e como é que você vê isso no universo de maneira geral? Porque isso deve ser um cenário um razoavelmente comum. Assim, e é um cenário que pega as duas pontas. Os próprios franqueadores, que geralmente nascem de pequenos negócios familiares, depois teve a ascensão de grandes varejistas ou até de indústrias. E você também vê isso no franqueado. Então, o Boticário tem um programa de sucessão super bacana. Legal. Né, aprovando os novos franqueados, as novas gerações, etc. e tal. Esse talvez ainda seja um gap dentro do mercado de franquias. Né? Como trabalhar, talvez fique a dica aí para Aldas. Para Aldas, como trabalhar a sucessão. É isso aí. Bora desenvolver um programa junto lá no community lá. Bora. Como é que a gente puxa essa pauta lá? Porque eu acho que é uma pauta importante. Fechado. Boa. André, muitíssimo obrigado pela presença aqui. Não sei se você tem algum recado final para a turma. E daí, onde é que eles te acham? Onde é que acham sobre os vários negócios no qual você está envolvido? Mídias sociais, sites? Legal, e como é que a turma conhece mais o que você está fazendo? Eu sou um cara super aberto, super acessível. Me procurem. Eu tenho meu Instagram, que é o André Friedheim. Tenho o meu LinkedIn, andré.francap. É o meu LinkedIn, ali eu coloco algumas das minhas coisas. Cara, acho que ninguém pode desistir do seu sonho, entendeu? Acho que eu sempre acreditei no meu. Também comecei como estagiário e fui galgando os meus passos, os meus caminhos. Cara, acho que todo mundo tem que acreditar no seu sonho, ir atrás. Legal. O Brasil é um país com 1000 dificuldades, mas ao mesmo tempo milhões 1000 de oportunidades. Então, aqui é gostoso de empreender.
E é um país muito típico nosso, a gente conhece as coisas que acontecem aqui. Então, se aventurem, vão atrás, procurem conhecimento, façam sempre de maneira racional e pensada, mas aí tem um caminho gigante pela frente. Boa. Super bacana. A gente podia ficar aqui horas falando. Então, André, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, pelo carinho, né? Parabéns pela trajetória, por tudo que você vem fazendo aí. Fica aí a dica, vamos tentar montar esse negócio junto lá. Fechado. Já surge um projeto aqui. Valeu, muito obrigado pela presença aqui. E obrigado para quem acompanhou a gente em mais esse episódio do De Dono para Dono. Se quiser aprender um pouquinho mais sobre o que a gente faz, acompanhe a gente no @aldas_, no @julianantonioli. Sigam o André, né, no andré.francap lá no LinkedIn, no @André Friedheim. Depois a gente coloca o @ aqui para ninguém errar, né, É difícil. As letrinhas. Né? Obrigado aqui pela audiência, até o próximo episódio. Valeu, galera. Gostou do que você assistiu aqui hoje? Então, segue a gente e não perde a chance de ser avisado a cada conteúdo novo e garantir que você não perca conteúdos super bacanas como esses aqui.